Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que ele é interessante no sentido de que, por que nós pensamos sobre tais tipos de pecado de uma forma e outros pecados a gente não tem uma profundidade tão grande nele em relação à sua nocividade? Vamos pensar assim. Eu vou ler daqui a pouco para você uma passagem. Nós vamos falar hoje sobre as bebidas e entorpecentes, né? As bebidas alcoólicas. Muitos usam um argumento que eu já ouvi ao longo do tempo dizer que Deus ele não proíbe cervejas, Deus não proíbe bebidas alcoólicas. Sendo assim, como não está na Bíblia, o cristão ele pode fazer uso de tal bebida. Em contrapartida, nós recriminamos e incriminamos aquelas pessoas que usam algum entorpecente, tais como a maconha, tais como a cocaína, o crack e assim por diante. Por quê? É isso que nós vamos ver hoje. Porque algumas coisas nós aceitamos, vamos dizer, porque alguns pecados nós aceitamos facilmente e outros que nos prejudicam nós não aceitamos. Só que hoje eu quero te trazer uma perspectiva da seguinte forma: por que nós aceitamos tanto a bebida alcoólica, cerveja, cachaça, qualquer outra coisa nesse sentido, mas nós incriminamos e até agimos com preconceito com aqueles que utilizam qualquer outro tipo de entorpecente, como eu falei, né? Vamos dizer um usuário de cocaína. Nós normalmente começamos a discriminá-lo como sendo um grande pecador porque é um usuário de drogas, mas o cristão que está no conforto do seu lar fazendo uso da cerveja ou de qualquer bebida alcoólica, nós não o vemos com olhos ruins. Por que isso? Eu quero fazer uma leitura em Efésios capítulo 5, versos 18. Lá está escrito assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, aqui e nos tempos antigos, até antes do Senhor Jesus, nós sabemos que todo o processo de se fazer o vinho, ele passava por um processo de fermentação. E tudo que é fermentado, consequentemente, se torna alcoólico. Tem o teor de mexer com o seu cérebro, mexer com seus neurônios e, consequentemente, te deixar fora da realidade normal. Então, o que acontece? Normalmente nós aceitamos, né? Olha, não tem problema você usar cerveja, não tem problema você fazer uso de qualquer tipo de bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe, eu já ouvi muitas pessoas falar. Inclusive irmãos maduros, né? Irmãos que estudaram mais a fundo as escrituras, defendem essa linha de pensamento. Não, você pode beber, ou é aceitável com que você consuma bebida alcoólica, porque na Bíblia não proíbe. De fato, não está proibindo, está alertando. Tem coisas que eu não preciso ler, interpretar, praticar a exegese, a hermenêutica para eu entender que é pecado. Não faz sentido, não faz sentido, né? Na Escritura não fala que não se pode fumar o famoso cigarrinho. Porém, eu, cristão, tenho um olhar muito discriminatório para aqueles que fumam. É pecador. Na Escritura não fala que é proibido usar maconha, fumar, usar cocaína, crack. Mas eu sei o potencial de destruição que existe esses entorpecentes. Então, por uma questão sanitária, de saúde, eu não vou fazer uso
desses entorpecentes e nem de bebidas alcoólicas, porque eu sei o quanto que isso é destrutivo. Você viu? Observe que até agora eu não falei das causas inerentes à passagem que nós lemos, né? Aqui, o Espírito Santo deixando bem claro. Ou seja, não tem como eu estar cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo cheio de bebida alcoólica. Então, tanto um quanto o outro, gente, não precisa fazer um curso de interpretação aprofundada para você entender que em momento algum as escrituras elas deixam livre o uso de bebida alcoólica. Engana-se quem pensa dessa forma, tá? Engana-se quem pensa dessa forma. Nós lembramos o caso da embriaguez de Noé, a consequência do que envolveu aquele momento, né? Então, é simples, é só eu pensar as consequências do que tem-se por aí, né? Às vezes eu discrimino um bar, né? Não passo nem perto do bar porque eu associo que tem coisas ruins, mas eu consumo. Eu venho a consumir o que está sendo vendido no bar e discrimino aquele lugar. Ou seja, não faz sentido, é hipocrisia também, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós aceitamos nas escrituras, só que Deus ele não está aprovando, é o caso da bebida alcoólica, Deus não aprova, sem dúvida alguma, senão não estaria citado aqui, e outros textos também, nós não vamos citar todos eles, né? Mas nós temos vários e vários textos falando acerca da embriaguez. E a embriaguez ela vem através do quê? Ela vem através das bebidas alcoólicas. Ou seja, não caia nesse conto de fadas de que a Bíblia não proíbe tomar cerveja, então eu vou tomar. Não, é prejudicial. É só você lembrar e você olhar os grandes faturamentos e os grandes taxação de impostos são justamente nesses produtos, bebidas alcoólicas e entorpecentes. Cigarro tem uma das maiores taxações de impostos. Então, se a gente pensa dessa forma, é bom a gente analisar com tranquilidade e com calma que nem tudo nas escrituras, para que eu venha a ter o discernimento, precisa estar explícito, não faça isso. Ou como foi dito, né, lá em Levítico, aos israelitas, não matarás, não furtarás e assim por diante. Não, na nova aliança não precisa estar explícito para mim que é. É só a gente pegar um exemplo dos instrumentos. Lá não está explicitamente dito, não use instrumento na oração. Tão somente lábios. Tão somente o que provém dos seus lábios. Só que eu sei que na nova aliança, devido a não se ter mais o sacrifício no altar, não se é utilizado mais o instrumento. Aí o cristão, ele entende, ele aceita que a adoração na nova aliança não é com instrumento, mas lá não está explícito, mas ele entende que é a vontade de Deus. Aí quando fala de bebida alcoólica, ele aceita que pode tomar bebida alcoólica, que isso não vai interferir porque não está na Bíblia. Vã enganação. Então cuidado, que isso é de fato uma grande, eu diria, um grande pensamento falso a respeito dessas questões. Então, muito cuidado. Não é pelo fato de não estar escrito que não pode, que eu vejo que está escrito aqui, se uma vez que está se opondo à embriaguez, está dizendo, olha, não pode você tomar que seja cerveja ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Né? Então, isso é de fato. E até aquelas que não são alcoólicas, né, que falam, nem sei se ainda existe aquelas que não são alcoólicas, então está se referindo às bebidas que te tornam embriagados, né? Então, ao cristão, não tem como ele cair nesse conto de fadas, pelo fato de não estar explícito lá, ele dizer que pode. Nós temos muito mais argumentos, porque não é citado, de Gênesis a Apocalipse, não é citado os entorpecentes como o cigarro, como a maconha, como a cocaína, o crack, ou qualquer um entorpecente, não é citado. Mas é mais discriminado pelo cristão. Ele vê que é mais pecado quem fuma maconha ou cocaína
do que aquele que toma bebida alcoólica, sendo que nas escrituras se fala muito mais de bebidas alcoólicas do que de entorpecentes, né? Então era esse o pensamento que eu quero trazer hoje nesse sentido. Por que que alguns pecados nós acariciamos, nós temos ele como um pecado de estimação, nós aceitamos ele, mesmo as escrituras mencionando sobre eles, e aqueles que não é mencionado, eu acabo recriminando. Muito cuidado, porque o diabo pode confundir a sua mente.